Minha gente, finalizando aqui a nossa semana com chave de ouro. Hoje a gente vai falar de um assunto que já foi o a minha pior dor. E hoje é um assunto que eu amo falar. Sou apaixonada por esse assunto. Porque hoje eu conheço o caminho de sair dessa dor e poder ajudar muitas pessoas com esse caminho é algo que me faz muito bem, muito feliz, faz eu me sentir viva, faz eu me sentir realizada. Hoje a gente vai falar sobre o caminho certo para vencer a procrastinação. E por que eu amo tanto, esse assunto? Porque um dia eu fui a pessoa que sofria muito com isso. Então eu já sofri muito lá atrás com a procrastinação. Quando eu entendi que existia um caminho que dava para sair daquela situação e de fato, seguindo esse caminho, assim eu fiz, hoje é como se fosse uma obrigação minha. Eu digo que a minha missão aqui é mostrar para as pessoas que estão nesse lugar de dor que existe sim um caminho que dá para mudar tudo isso. Então hoje a gente vai entender aqui um pouquinho como que a gente faz isso. Qual é o caminho certo de vencer a procrastinação? E talvez assim como eu, naquela época, pode ser que tu pense que o que tu precisa aí é de um planejamento, é aprender a se organizar. E aí eu pensava tudo isso, eu pensava, nossa, eu sou uma pessoa preguiçosa, e aí eu ficava me culpando, eu ficava ali me chicoteando, Só que talvez tu esteja hoje aí se perguntando, o que tu precisa fazer? Só que aí tu sabe, na verdade, o que tu tem que fazer pra ter aquele resultado que tu quer? Tu sabe, aí isso é pior ainda e dói ainda mais. Por quê? Aí tu sabe o que tu precisa fazer, muitas vezes tu sabe até como fazer, só que tu não consegue. É como se tu estivesse amarrada, como se tu estivesse ali cheia de correntes, te segurando. E tu não consegue fazer, simplesmente tu não consegue fazer. E por tu saber o que tu quer, por tu saber o que tu precisa fazer, isso dói muito e tu se sente muito culpada. Isso é muito pesado. Porque aí tu fica naquela culpa de eu sei o que eu preciso fazer e eu não faço. E isso realmente dói muito, Aí tu faz lista, tu te planeja, te organiza. Quando tu vê, tu trava. Às vezes tu faz ali um maior planejamento e até por um dia tu consegue seguir. Mas lá no segundo já não vai mais. E aí tu te sente muito frustrada, Muito culpada. Aí tu acha que tu é preguiçosa, que tu não tem foco, que tu não nasceu pra isso ou que tu nunca vai dar certo em nada. Tudo isso que eu digo aqui era tudo coisas que eu também sentia. E justamente porque eu sentia, eu sei exatamente como tu se sente. E eu sei o quanto que isso é doloroso. E não tem como outras pessoas entenderem, Muitas vezes as pessoas olham pra gente e falam, nossa, mas tu tem potencial, tu poderia estar muito mais longe. Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? E tu com aquela dor de saber que tu poderia estar muito mais longe, de querer fazer, saber o que tu precisa fazer e não conseguir agir. E se eu te disser que a procrastinação, ela não tem nada a ver com disciplina? A tua procrastinação, ela é um medo disfarçado de preguiça até. Só que procrastinação não tem nada a ver com preguiça. E eu até gosto de explicar, qual que é a diferença entre procrastinar e ter preguiça. Por exemplo, hoje é domingo, eu decido que eu vou ficar o dia inteiro no sofá e eu não vou fazer nada.
eu decidi que eu vou ficar o dia inteiro no sofá, não vou fazer nada, acabou o dia, tô tranquila, não sinto dor, culpa, nada. Por quê? Escolhi ficar ali de preguicinha no sofá o dia inteiro. Agora, quando tu procrastina, não é assim. Mais ou menos tu fica no sofá, talvez tu tá lá com celular, rodando feed, ou olhando uma série, mas a tua cabeça, ela não descansa e ela fica te falando várias coisas. Tu devia estar fazendo tal coisa e tu não tá fazendo, vai ser mais um dia que tu vai acabar frustrada. E aí é aquele peso de o dia passando, te engolindo, tu sabendo o que tu precisa fazer e tu não faz. E aí tu acaba o dia como? Frustrada, sentindo culpada, olha pra trás e pensa, meu Deus, meu dia passou, eu não fiz nada do que eu queria ter feito. E tu te culpa, tu te frustra. Aí tu pensa assim, não, mas amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou acordar, eu vou fazer isso, e amanhã vai ser diferente. Só que amanhã chega e aquele dia se repete. O dia te engole mais uma vez. E aí tu faz tudo menos aquilo que tu precisava fazer. Por que que isso acontece, gente? A verdade por trás dessa procrastinação é que existe aí um sistema inteligente no teu cérebro. E a procrastinação é um sintoma mais inteligente que a tua mente tem aí para te proteger. A procrastinação, ela vem para te proteger de algo que para tua mente parece ser mais perigoso. Então, tu fazer o que tu precisa fazer e tu se arriscar a fracassar, a ser rejeitada, a não dar conta. Tudo isso que vem ali parece muito perigoso. Então, se eu fizer isso aqui que eu preciso fazer para ter aquele resultado que eu quero, inconscientemente, mas e se eu tiver esse resultado que eu quero? O que pode acontecer? E aí, para te proteger desse o que pode acontecer, é que a procrastinação entra em cena para te proteger. E se eu fizer o que eu preciso fazer e chegar no resultado que eu quero, e se me rejeitarem? E se eu perder pessoas no caminho? E se eu não der conta? E se esse grande resultado for difícil demais de sustentar? Esses perigos, que pra tua mente é um perigo, fazem tu procrastinar. Só que daí, se tu parar pra pensar que se manter no lugar que tu tá é muito mais perigoso, por quê? Olha só, quando tu faz o que tu precisa fazer, tu corre o risco de ter o resultado que tu quer. Ou não, né? A gente tem sempre 50% de chance para dar certo e para não dar certo. Só que se manter aí parada, estagnada, te garante que isso não vai dar certo. Então, tu está garantindo o teu fracasso. Quando tu começa a mudar essa visão, tu já começa a desbloquear algumas coisas aí. Não, mas espera aí. O que pode existir de mais arriscado e perigoso que eu me manter nesse lugar que eu estou? É impossível. É bem aquela coisa, né? Me perdoe a palavra, mas na merda tu já tá. Não tem como piorar. Entende que nada do que tu fizer, independente do resultado, vai te trazer algo pior ou mais perigoso? Só que não é tu consciente pensando assim. É a tua mente que te afasta de tudo que ela ainda não conhece para te proteger, para evitar desgaste, para evitar sofrimento, decepção. E é por isso que tu procrastina. E aí parece que ela tá te protegendo de algo muito perigoso, mas na verdade ela tá te protegendo daquilo que tu mais quer na vida. E é por isso que dói tanto. Porque
tu não tá evitando algo que tu não quer. Tu tá inconscientemente evitando aquilo que tu mais quer na vida. Por isso tu se sente tão culpada, tão frustrada, por isso que dói tanto. Então, primeira reflexão que a gente traz aqui, né? Tu não procrastina porque tu não quer fazer. Tu procrastina porque tu tem medo de sentir o que tu vai... o resultado de fazer o que tu tem que fazer. Basicamente, se acontecer aquilo que eu mais quero, como é que vai ser? Será que vão me rejeitar? Será que vão falar de mim? Será que eu vou dar conta? A reflexão número 2 é que a tua mente, ela adia o que o teu coração aí sente que ele não tá pronto para sustentar. O coração pensa assim, ai, e se eu me tornar esse resultado que eu busco aqui? Será que a minha família vai me deixar de lado? Será que eu vou perder pessoas no caminho? Tudo isso é muito inconsciente. E quando eu começo a te trazer aqui essas reflexões, a tua mente vai começar a abrir. As coisas vão começar a fazer sentido e tu vai, inclusive, até te identificar. Realmente, eu já pensei nisso. E se eu tiver tal resultado, como é que o meu marido vai reagir a isso? Será que ele vai aceitar de boa? Um exemplo. Mas vai começar a vir coisas aí na tua cabeça. E aquela minha amiga? Nossa, se eu me tornar tal resultado que eu quero aqui, acho que aquela amiga vai se afastar de mim. E a tua mente vai buscando várias ali justificativas pra te continuar aí no lugar que tu tá. Por isso que o caminho certo pra te vencer aí a tua procrastinação não é ficar te empurrando pra ação. Não é que tu não precisa agir, tu precisa agir sim. Mas antes de tu querer agir, tu precisa entender o que é que está te travando. E olhar para essa dor. E parar de fugir da dor. Então, quando tu encara essa tua dor de frente, tu entende o que ela tá fazendo, o porquê que ela está ali, do que ela está te protegendo, então tu para de fugir, tu encara ela de frente, tu conhece, tu reconhece. E a partir daí, gradualmente, tu vai conseguindo colocar as ações aí que tu precisa colocar para chegar onde tu quer. Existe um caminho, existe um método, existem ferramentas pra gente ir enfraquecendo esses bloqueios. Então tu vai te fortalecendo e ao mesmo tempo a gente vai enfraquecendo esses bloqueios. Que obviamente não tem como eu ensinar pra vocês aqui em uma live, existe um processo pra isso. Mas a ideia aqui é que você entenda hoje que existe um caminho e o porquê que isso tá acontecendo aí contigo. Tá? Hoje a gente vai entender aqui. E quando eu digo que eu entendo como você se sente, é porque de fato eu sei o que é tu acordar cheia de vontade de fazer as coisas e no final do dia tu sentir aquela frustração, aquela culpa por não ter feito nada. Basicamente tu te ocupa o dia inteiro com tudo e qualquer coisa que não leva tu para aquele objetivo que tu quer. Então, tu pensa, não, eu vou fazer mais isso aqui e vou sentar e, né, botar a mão naquele meu projeto. Aí tu olha pra cozinha, ai, tem louça na pia. Não, primeiro eu vou lavar essa louça. Aí tu tá lavando a louça, aí tu lembra que tu tem que fazer tal coisa. E aí tu lá, ai, tem roupa na máquina, eu vou lá estender. E assim tu adia o dia inteiro as ações que tu precisava fazer para realizar aquilo que tu mais quer na tua vida. Tu fica buscando 1000 coisas para fazer.
E aí quando tu não tem mais nada pra fazer ali, já lavou a louça, já estendeu a roupa, tu senta pra fazer o que tu quer fazer, aí tu pega o celular, eu só vou dar uma olhadinha aqui, e tu fica ali 2 horas rodando o feed. Nem tá vendo nada. Quando tu vê, o dia acabou. Tu não fez nada. Porque tu ficou em fuga o dia inteiro. Fugindo do que tu tinha que fazer. Só que, na verdade, tu não tava fugindo do que tu tinha que fazer. Tu tava fugindo de receber o resultado do que tu tem que fazer por causa desse medo, dessa proteção de o que vem depois do resultado. Pelo que eu vou ter que passar, o que eu vou ter que sentir, o que eu vou ter que aceitar, o que eu vou ter que sustentar. E aí esse ciclo aí fica... Na verdade, a mente entra ali numa negociação contigo. Aí tu fica, não, mas eu vou fazer um café, só mais um café. Não, já é tarde, mas amanhã eu começo. Então amanhã eu vou começar. Acho que eu não tô pronta ainda, não, mas a hora que eu me sentir pronta, eu vou fazer. E aí vai contando esse monte de mentirinha aí pra ti, né? E nesse ciclo aí que o medo fica se disfarçando aí de cansaço. E esse cansaço, na verdade, é um esgotamento mesmo, físico e mental. Por quê? Isso esgota, isso cansa. Quer ver? Eu sempre falo, né? Quando hoje eu faço o que eu amo. Então, parece que quanto mais eu trabalho, mais feliz eu fico, mais realizada eu fico. Eu me sinto viva. É um sentimento que é até difícil de explicar. Então, existe uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi de uma das minhas mentoras, e eu guardei porque pra mim ela faz muito sentido. Tu não se sente cansada por fazer muito. Tu se sente cansada por não fazer, ou melhor, por fazer pouco daquilo que te faz se sentir viva. E hoje essa frase faz muito sentido pra mim, porque de fato, quando tu fica aí fazendo várias coisas e não faz aquilo que tu gostaria de fazer pra chegar no lugar que tu quer, isso cansa, esgota, isso suga a tua energia e tu fica de fato nesse esgotamento mental, físico. Agora, às vezes, por mais que tu faça coisas durante o teu dia, mas tu tá fazendo aquelas coisas que vão te levar pro resultado que tu quer, tu tá ajudando pessoas, tu tá colocando ali o teu propósito no mundo, tu sente uma energia, tu te recarrega, tu se sente viva. E é a melhor sensação que existe. Tu até sente um pouco de cansaço, óbvio que sente. Eu me sinto cansada às vezes, né? Cheia de coisas pra fazer, e faz conteúdo, e faz live, e atende mentorada. Mas eu me sinto feliz e viva. Aí tu descansa, no outro dia tu tá nova. Agora, quando é esse cansaço de esgotamento por não fazer ali o que tu gosta de fazer, ou o que tu quer fazer, ou o que tu queria estar fazendo, é um esgotamento, é um cansaço que não passa. Tu pode dormir muito bem à noite, tu pode dormir por horas, nada vai fazer isso passar. Porque é um sintoma ali mesmo no corpo, né? E atendendo, né, pessoas, tanto nas análises de temperamento, como num processo de desbloqueio emocional, dando suporte lá para as minhas alunas do meu treinamento, o que eu mais vejo, né, todos os dias é pessoas achando que precisam de produtividade, mas que na verdade a única coisa que elas precisavam é dessa clareza, desse fortalecimento emocional. Porque é onde tudo começa, então tu não precisa de produtividade. As coisas não precisam ser pesadas, engessadas. Então quando tu entende ali como tu funciona, o que funciona pra ti, por que tu tá fugindo de fazer o que tu precisa fazer, quando tu de fato entende quais são as tuas travas e começa a eliminar essas travas, tudo muda. Ó, Daia colocou ali, sim, é bem assim. E é verdade, né, Naya?
as mensagens estão vindo bem depois aqui pra mim, com atraso. E aí que eu sempre falo pra vocês, né? Tragam papel e caneta pra live. Sempre a gente vai ter um exercício aqui, algo mão na massa pra vocês usarem o que vocês aprendem aqui na live na vida de vocês pra de fato começar a ter resultado. Então hoje, pega papel e caneta aí. Se tu não tá com papel e caneta aí, digita aí no celular mesmo, se tu não estiver assistindo a live pelo celular, ou depois volta aqui na live e anota e faz esse exercício, tá? O que tu vai fazer? Tu vai pensar aí agora em 3 coisas que tu tem adiado há semanas aí. 3 coisas que tu sabe que tu precisa fazer, que tu gostaria de fazer, que tu sabe que tu precisa fazer para chegar naquele objetivo que tu tem. 3 coisas que tu está aí procrastinando, deixando de fazer, adiando. 3 coisas, tá? Anota aí 3 coisas. O que é que tu tá adiando aí? Eu sei que pra ter os resultados que eu quero, eu preciso começar a mostrar meu trabalho no Instagram. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, sei lá, estruturar lá a minha bio, contar lá pras pessoas sobre o meu trabalho. Eu preciso, até já fiz isso, mas eu preciso aparecer nos stories, mostrar mais meu trabalho, eu preciso fazer conteúdo, ou eu preciso falar com algumas pessoas aqui. O que é? Quais são as ações aí que tu precisa, que tu não está fazendo? Talvez seja assistir aquele curso que tu comprou. Talvez seja aplicar o que tu aprendeu naquele curso, que tu até assistiu, mas que tu não tá aplicando. Não sei. Isso é algo muito teu aí. Então escreve 3 coisas que tu tem adiado de fazer. Aí, para cada uma dessas 3 coisas que tu precisa fazer e que tu não está fazendo, tu vai responder para cada uma delas. O que é que tu tem medo de sentir se tu fizer isso? Então, exemplo. Se eu fizer lives aqui no Instagram, que é algo que eu já entendi que eu preciso fazer e eu tô procrastinando. Se eu fizer lives, o que eu tenho medo de sentir se eu fizer isso? Se eu pegar aquilo que eu aprendi lá naquele curso e aplicar. O que eu tenho medo de sentir se eu fizer isso? Se eu começar a fazer conteúdo aqui no Instagram, o que eu tenho medo de sentir se eu fizer isso? Vocês vão fazer essa pergunta para cada uma das 3 coisas aí que tu anotou. E aí, analisa aí. O que tu sente medo? É vergonha? Tu tem medo de passar vergonha? Tu tem medo de ser rejeitada? Tu tem medo de fato as pessoas verem aí o quanto tu é boa, mas tu não conseguir sustentar isso? Do que tu tem medo? O que tu tem medo de sentir se tu fizer isso, se tu tiver aquele resultado ali que tu quer, que tu busca? Quando tu começa a listar essas coisas que tu tem adiado e os sentimentos que isso te traz, quando tu começa a nomear esses medos aí, tu começa a ter clareza, né, do que está acontecendo, esse mesmo medo, ele vai perdendo poder. E aí tu vai trocando de lugar com o medo. Ao invés de dar poder pro medo, tu passa a ter poder. Então tu começa a não mais ser dominada pelo medo, mas tu começa a tu dominar a situação. E aí o segredo para te vencer a procrastinação é tu não correr mais do que tu mais quer. É parar de correr e de fugir de ti mesma. É, de fato, assumir ali o teu lugar. Sabe aquele lugar que ninguém mais pode ocupar? E que ele tá vazio, porque tu não tá lá.
E é por isso que dói tanto, e é por isso que tu sofre tanto, que tu te culpa, que tu te sente frustrada. Quando tu começa a ter essas clarezas e identificar de quais coisas tu tá evitando e o porquê tu está evitando, que medo isso te traz, tu passa a dominar aquilo ali. E eu não tô dizendo que vai ser fácil fazer. No início não vai ser fácil. Só que tu precisa começar de algum ponto. E o ponto para te começar é justamente encarar a dor de frente. Olhar para ela e dizer, a partir de hoje, tu não vai mais me dominar. A partir de hoje eu pego as rédeas aqui e é eu que vou comandar isso aqui. É claro que não é fácil. É claro que talvez tu precise de alguém ali para te conduzir, para te mostrar esse caminho, para te trazer as ferramentas certas de como fazer isso. Mas igual, só quem pode resolver é tu. Mesmo que tu busque, até para buscar alguém para te ajudar, para te mostrar esse caminho, tu vai precisar de ti. Porque tu precisa decidir que tu não quer mais ficar nesse lugar. Que tu vai sair dessa dor, que tu vai em busca aí dos teus objetivos. Tu jamais vai conseguir vencer a procrastinação se culpando, por exemplo. Tu vai vencer a procrastinação quando tu se escuta, quando tu para, quando tu te olha, quando tu olha pra dentro. Cada vez que tu busca aí se entender, o medo vai ali o medo vai indo pro lugar dele e as ações que tu precisa começam a acontecer. O medo para de te dominar. E não tem problema nenhum de ter medo, né, gente? Porque medo é algo natural do ser humano. A gente sempre vai ter medo. É natural. O que não é natural é esse medo te paralisar. E é justamente o que acontece quando tu deixa de agir por causa do medo. Quando tu está procrastinando, é isso que tu tá fazendo. E aí, que justamente por isso, por eu ter essa missão, por eu saber exatamente o que tu sente, por eu já ter estado lá nesse lugar e hoje eu sei, conheço o caminho e também as ferramentas para sair disso, que eu trago tudo que eu trago aqui para vocês, que eu tenho trazido lives todos os dias aqui e que dia 21 de outubro eu vou trazer uma aula muito especial, profunda, para te olhar para todos esses medos aí que te impedem de crescer, para todas as travas que tu tem que estão te impedindo de crescer. E aí, principalmente, se tu é terapeuta, se tu trabalha aí nessa área de desenvolvimento humano, se tu trabalha com pessoas e entende que tu poderia estar muito mais longe, mas tu tá travada, tu não tá tendo os resultados que tu quer. Talvez tu até já teve ali algum resultado, mas tu sente que tu não consegue passar dali. Dia 21 de outubro, a gente vai ter uma aula exclusiva. Ela não vai ser para todo mundo, somente quem estiver lá no grupo VIP. Então tu vai lá na minha bio ou digita despertar aqui na live e tu vai receber o link para ter acesso a esse grupo VIP. Essa aula vai ser gratuita, online e exclusiva. Nessa aula eu vou revelar para vocês algo inédito que ninguém ainda teve acesso. Nem minhas alunas, nem minhas mentoradas, nem quem está lá dentro do meu treinamento, nem quem fez mentoria em grupo comigo, nem quem fez atendimento individual comigo, ninguém ainda teve acesso a isso que eu vou contar lá. E é aquilo que vai destravar de vez qualquer trava que tu tenha, qualquer e todas as travas que tu tenha. Então, esteja comigo lá dia 21, que vai ser uma aula que vai, de fato, mudar a tua vida e os teus resultados para sempre. Certo, minha gente? Finalizamos aqui a semana, então.
E para finalizar, eu quero que tu guarde uma frase, eu quero que tu anote essa frase. Pare de lutar com você e comece a lutar por você. Isso faz toda a diferença. Se hoje tu tá aí vivendo na dor, tu tá lutando contra ti. Quando tu encara essa dor de frente e decide que ela não vai mais te comandar, tu passa a lutar por ti. Então, a partir de agora, segue aqui comigo. Não perde nenhum dia, nenhum conteúdo, nenhuma live. Esteja no grupo e dia 21, muita coisa vai mudar aí na tua vida. Certo, minha gente? Que vocês tenham um final de semana abençoado e que, de fato, vocês apliquem o que eu tô ensinando aqui pra vocês. Às vezes um exercício que eu passo aqui parece tão bobinho, mas às vezes é a chave que tu precisa virar aí pra sair desse lugar de estagnação que tu tá. Então, se tu não pegou o exercício, se tu não anotou, assiste a live de novo, anota o que fez sentido aí pra ti, anota ali os exercícios, lista as 3 coisas aí que tu tá procrastinando e identifica por que tu tem medo. E a partir daí, eu até diria pra vocês, ó, quem tá aqui e não tá acompanhando as lives que já estão salvas, maratona final de semana, porque uma vai se linkando na outra e tu vai construindo ali um caminho e já vai desbloqueando muitas coisas sozinha, certo? Mas essa preparação toda é para que dia 21 tu esteja pronta para receber a grande revelação que vai transformar a tua vida e os teus resultados para sempre. Então eu te espero dia 21 lá no O Despertar da Terapeuta de Sucesso. Esse evento, ele foi feito especialmente para terapeutas e profissionais da área? Sim. Mas se tu trabalha com pessoas ou mesmo se tu quer resolver aí os problemas que tu tem, eu digo que a gente, de certa forma, nós somos terapeutas de nós mesmas, né? Porque quando a gente aprende a ler um caminho, a gente mesmo muitas vezes consegue se ajudar. Então, estejam no evento, independente se tu é terapeuta, profissional da área ou não. Porque o que eu vou ensinar lá, qualquer pessoa pode aplicar na sua vida, independente da sua profissão. Certo, minha gente? Beijo então no coração, fiquem com Deus. Segunda, estamos aqui de volta com as lives.